Seja bem-vindo a mais uma edição dos seminários do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nestes eventos, nós iremos apresentar as pesquisas desenvolvidas no nosso laboratório, temas gerais relacionados à ritmicidade biológica, cronobiologia, a neurobiologia. Teremos também convidados, em especiais jovens brasileiros, né, que estão fazendo pesquisa em neurobiologia ou em cronobiologia aqui no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos, espero, né, que vocês tenham, né, um excelente seminário. Vocês poderão acompanhar todos os seminários pelo canal, né, do YouTube do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Aí chegou a hora de eu fazer o pós-doc, né? Porque lá nós temos uma fila enorme de professores e eu sempre admirei esse trabalho de John aqui na UFRN, sempre quis vir para cá, mas não na época da pandemia, né, John? Eu acho que ninguém quer, né? Mas como se eu não aproveitar essa oportunidade agora, eu vou só daqui 5 anos, né? Poder fazer o pós-doutorado. Então, a gente vai fazer, e a gente espera que daqui a pouco as coisas melhorem, né? A gente já comece a frequentar o laboratório, devagarzinho. E aí eu quero agradecer aí a oportunidade, John, de fazer esse pós-doutoramento aí, né? Iniciar, assim, oficialmente, né? As atividades. Quero me deixar à disposição aí do grupo, né? No que eu puder ajudar nos trabalhos de iniciação, de mestrado, doutorado, que seja. E em outro momento eu apresento o projeto em si do pós-doutoramento, né? Nessa primeira apresentação, o John pediu para falar sobre um trabalho que é esse, que tem esse tema. Deixa eu só pôr um ponteiro aqui. Sono, alerta e desempenho acadêmico após o atraso do início das aulas, né? É um artigo muito bacana, bem específico, né? Vai falar sobre esse tema no contexto do adolescente, tá? Então, aqui está o trabalho, foi publicado na Nature and Science of Sleep, em dezembro de 2020, com esses autores aqui, são vários autores, né? Alfonsi e colaboradores, aí, um grupo pessoal da Itália, de Roma, né? Fizeram um trabalho aí associando o início, né, do horário escolar com a duração de sono, a atenção sustentada e a performance acadêmica, né? Na verdade, o desempenho acadêmico aí que a gente chama, né? No contexto do adolescente, né? E o adolescente, a gente sabe, né, que passa por grandes modificações, né, físicas, emocionais, sociais e mais da nossa área aqui que a gente fala, né, na área cronobiológica e na área do sono, né? John começou a falar semana passada, né? Falou sobre o processo S, o processo C, todo mundo tem aí, eu acho que uma intimidade com esses processos. Aqui a gente vê o processo C, a gente vê na infância, por exemplo, aqui eu coloco um ritmo biológico qualquer, representando o processo C, um período, né? O seu período aqui, P1. Isso na infância, pode ser um ritmo de temperatura, né? Que tem só a acrofase aqui na fase clara aqui do dia, né? Aqui na parte da tarde. E o que está acontecendo na adolescência? Na adolescência há um alongamento desse período. Esse período fica maior, né? Então, desse P1, a gente chama aqui desse P2, um período que ele é maior que o período endógeno que vinha acontecendo na infância, né? Eu estou seguindo o raciocínio dos autores do trabalho, né? Eles colocaram todas essas informações que eu estou trazendo, está seguindo a apresentação do trabalho em si, né? E em relação, então tem uma diferença no processo C aqui, né, entre os adolescentes, e isso acaba causando um atraso dessa fase. Essa acrofase pula aqui de um canto para o outro, né? Então, um atraso de fase aí da adolescência. Em relação ao processo S, a gente tem que os adolescentes eles têm uma menor pressão de sono,
tá? Então, naquele gráfico que o John mostrou, né, o processo S aqui, a pressão de sono se acumulando, né, durante o dia, os adolescentes, mais ou menos, aconteceria de uma forma mais baixa que essa pressão de sono, né? E esse acúmulo de pressão do sono vai ocorrer aí de uma forma mais atrasada, em horários mais tardios aí na fisiologia desse adolescente. Tá? Então, modificações que ocorrem nos dois processos em relação ao sono e à cronobiologia, no processo C e no processo S. Tudo isso causa o atraso de fase na adolescência, ou está relacionado, né, com o atraso de fase na adolescência. Né? Fatores biológicos, que a gente já comentou aí, aumento do período circadiano, diminuição da pressão do sono, temos que colocar aí mais um fator hormonal, por exemplo, modificação hormonal que acontece, colaborando aí pelo atraso de fase, e aspectos sociais, né? Principalmente os advindos da energia elétrica, né? Que possibilita a gente a ter luz durante a noite, né? E ter atividades à noite, né? E os adolescentes aí com seus compromissos noturnos e com os equipamentos eletrônicos também podendo ficar ligados tanto durante o dia quanto de uma forma não muito saudável entrando pela noite, né? Então, favorecendo aí o atraso de fase na adolescência. E o que esse atraso de fase ele gera, né? Devido aos compromissos matutinos dos adolescentes, quais sejam ir para a escola bem cedo, de manhã, né? Isso vem causando aí uma restrição crônica de sonos em adolescentes. Bem descrita, tá? Os autores trazem aí que nos últimos 20 anos aumentou aí dramaticamente o conhecimento nessa área. A restrição crônica de sono está relacionada com resultados adversos na saúde mental, saúde física, desempenho cognitivo e acadêmico, comportamentos de risco dos adolescentes, né? O texto traz, e eu faço questão também de colocar aqui uma revisão do professor Fernando Lousada, de 2019, né? Falando que o sono insuficiente em adolescentes tornou-se um grande problema de saúde pública, do qual nós concordamos, né? E os autores aí do trabalho trazem isso aí, e trazem também a figura da Carskadon, né? Mary Carskadon, que foi uma das primeiras pesquisadoras que descreveu aí o atraso de fase na adolescência, na década de 90. Tá? Nós temos também brasileiros trabalhando com isso, né? A professora Miriam Andrade, talvez na mesma época, 1993 também, descrevendo, contando um pouco sobre o atraso de fase na adolescência. E ele cita Carskadon em 2011, que descreveu todos esses efeitos prejudiciais, né, e cumulativos desses fatores biológicos que a gente comentou, psicológicos, sociais, como uma perfeita tempestade que acontece com os adolescentes. Tá? Então, enfatizando aí os efeitos nocivos aí da restrição crônica de sono nos adolescentes. Uma das questões importantes que, para se contornar esse problema da restrição crônica, da privação de sono em adolescentes, é a modificação dos horários escolares. Tá? A Academia Americana de Pediatria, em 2014, já começa a falar sobre um aconselhamento de um atraso nos horários escolares para diminuir a restrição crônica de sono nos adolescentes. Alguns trabalhos aí que esse artigo traz, de Mendes e Redeker, de 2016, uma meta-análise, né, de 6 trabalhos, dizendo aqui o atraso de 25 a 70 minutos provocou aumento correspondente a 25 a 77 minutos no tempo total de sono por noite. Tá? Então, são evidências mais um pouco recentes aí sobre os benefícios de se atrasar os horários, né? Atrasos pequenos aqui, 25 minutos, provocando aumentos aí no tempo total de sono por noite. Outro trabalho com a revisão que utilizou 11 trabalhos aí do Marx,
Atrasar o horário de início das aulas melhora resultados fisiológicos, acadêmicos e psicossociais, embora tenham um conjunto de trabalhos aí importantes, né, apontando esses benefícios. Os autores desse trabalho trazem uma problematização, necessidade de estudos que tenham dados primários longitudinais, né, acompanhando essa mudança com os voluntários, né, não utilizando grupos transversais, né, desenhos transversais de estudos. Então, eles colocam isso na introdução. Também necessidade de ensaios clínicos randomizados e utilização de dados objetivos. Aqui eu entendo dados objetivos como a utilização de actigrafia, de arquimetria, né, de polissonografia ou dados de exames fisiológicos, hormonais, né, isso que ele chama de dados objetivos aí. E termina a introdução com 2 trabalhos. Primeiro aqui de Dunster, de 2018. Esse é do grupo do Horácio de la Iglesia. É um trabalho muito bacana. Eles avaliaram um atraso de 55 minutos no início das aulas dos alunos lá em Seattle. Provocou aí um aumento de 34 minutos no tempo total de sono e também aumento das presenças em sala de aula. Inclusive, esse trabalho, eu fui atrás desse trabalho, muito bacana. Inclusive, os resultados são mais significativos em escolas nos quais os alunos são de classes sociais mais baixas, né? São alunos que têm mais necessidades, né? Então, essas vantagens aí seriam bem importantes para esse grupo, os grupos mais vulneráveis. E outro trabalho aí que ele termina a introdução, de 2018, é um trabalho de Singapura, dizendo que há um pequeno aumento, né, no tempo total de sono desse trabalho, apenas de 23 minutos, quando se modificam aí 45 minutos de horário de início das aulas, teve um pequeno aumento no tempo total de sono. E aí, por esse pequeno aumento e por essa necessidade de estudos longitudinais, necessidade de mais estudos, eles concluem aí que os administradores escolares ainda não estão convencidos da necessidade desse aumento, né, desse atraso no horário de início das aulas. E faz a defesa do trabalho dele, né? Então, o estudo, uma população de alunos do ensino médio, da escola secundária, que utiliza dados objetivos e subjetivos, coletas realizadas todo mês ao longo do ano letivo, então esse é um ponto forte do trabalho, né, que eles utilizaram aí as coletas, fizeram as coletas sempre, né, a cada mês, durante 7 meses, realizando essas coletas com os alunos, avaliando a vigilância psicomotora, né, um teste de vigilância psicomotora, teste de atenção sustentada, isso ele também traz como um grande diferencial do trabalho deles, avaliando a qualidade de sono, sonolência, ciclo sono-vigília, os cronotipos e medidas do desempenho acadêmico, que nada mais foi do que os resultados nas provas dos alunos aí, dos adolescentes. Aqui eu entrei no site da escola, que eles utilizaram, né, que eles estudaram, só para ilustrar, né, os alunos em média, tiveram 14 anos de idade, os alunos que fizeram parte desses estudos, e de uma forma muito interessante, isso não é toda a escola que está aberta a esse tipo de seleção, né, esse tipo de pesquisa, né? Os próprios alunos fizeram a escolha dos seus horários. Então, é o que ele chamou de autosseleção. Os alunos voluntários, eles resolviam se naquele ano eles iam estudar às 9 horas da manhã ou eles continuariam a estudar às 8 horas da manhã. E então foi uma mudança grande, uma mudança que partiu do aluno, né, da vontade do aluno dele atrasar 1 hora a mais ou permanecer no mesmo horário. Foi dada a possibilidade dele fazer isso, né? O grupo das 9 horas ficou com 21, N igual a 21. O grupo das 8 horas ficou com N igual a 30.
alunos. A idade média aí, 14 anos, né? Que eu falei para vocês, a idade média dos grupos aí. Os instrumentos de coleta. A gente comenta, John, a gente comenta um pouco sobre esses instrumentos, ou ele é de comum conhecimento de todos? Questionário de Pittsburgh, diário de sono semanal, escala de sonolência de Epworth. Alô, vocês estão me ouvindo? Leandro, eu acho que talvez apenas o PVT. Acho que o pessoal não esteja tão familiarizado. Ah, sim, tá. Questionário de Pittsburgh, diário de sono semanal, desempenho acadêmico, escala de sonolência, questionário de matutidade e vespertinidade, sonolência de Karolinska e tarefa de vigilância psicomotora. Então, esse é um teste comum, simples, né, de atenção, que o sujeito ele olha para uma tela de computador, aqui, né, eu coloquei essa figurinha, olha para uma tela de computador, ele tem que responder a um estímulo, né? Então, ele responde clicando no mouse no momento que esse estímulo aparece. Tá? Então, apareceu o estímulo, ele clica e no local que esse estímulo for apresentado. Tá? A questão da vigilância é que é uma atenção sustentada, quer dizer, ele tem que fazer isso durante 5 minutos. Então, é medido isso durante 5 minutos, o desempenho dele nessa tarefa aí. Por isso que se fala de uma atenção sustentada, né? Uma tarefa de atenção sustentada, certo? Todo mês foi realizado, né, essa tarefa de vigilância psicomotora. O desenho experimental, eu vou apresentar aqui. Desenho experimental, aqui. Então, no começo, a gente chama de linha de base, ele apresentou todos os instrumentos. PSQI, PSS, MEC, Karolinska, diário de sono e o PVT que eu estou chamando para vocês. E começou o ano letivo. Aí uma turma foi estudar às 8 horas, outra turma foi estudar às 9 horas. E a cada mês, mais ou menos no meio do mês aqui, ele apresentava, ele fazia o teste de sonolência de Karolinska, diário de sono, os alunos utilizavam durante uma semana o diário de sono e fazia o teste aqui de vigilância psicomotora. Exatamente aí, mais ou menos no meio do mês. Diz, enfatizado no artigo, que sempre no mesmo horário, né, do dia foi feito esses testes. Ele não disse qual horário do dia, imagino que seja na parte da manhã, mas sempre no mesmo horário. E o teste de desempenho, uma avaliação que a escola faz, né, uma avaliação de ciências, de matemática, né, conhecimentos científicos e conhecimentos matemáticos, que são feitos aí pela escola e os pesquisadores têm acesso a esses dados, certo? E isso é feito em todo mês, janeiro, fevereiro, março, abril, aqui todos esses instrumentos são aplicados, com exceção desses iniciais aqui, o PSQI, o MEC e o ESS, que só são aplicados no começo, aqui que a gente está vendo, e no final do estudo. Em todos os meses são apresentados esses outros instrumentos aqui, e o desempenho é feito, né, nas duas provas que tem no colégio, né? O primeiro em novembro e o final aqui em maio. Ok? Os resultados do trabalho, em relação à sonolência, em relação à qualidade de sono, a gente vê aqui resultados importantes. Então, a sonolência, aqui nós estamos vendo o grupo em azul, é o grupo que começou a estudar às 9 horas da manhã, late start, né? Então, eles tinham aqui uma determinada sonolência e isso foi diminuindo ao longo do estudo, né? Então, diminui a sonolência do grupo que teve a possibilidade de acordar às 9 horas. Por outro lado, o grupo que tinha que acordar cedo, às 8 horas, que é o early start, a gente tem aqui um aumento da sonolência. Tá? Esse é um resultado importante aí deste trabalho. Eu queria dizer, John não falou no começo, se vocês quiserem interromper a qualquer momento, fique à vontade. Tá? Em relação ao Pittsburgh, que mede a qualidade de sono, a gente também tem esse panorama, né? Então, os problemas de sono, a qualidade de sono
do grupo que tinha a possibilidade de estudar às 9 horas, o grupo Late Start, diminuiu, né, a pontuação. Vocês sabem que diminuindo a pontuação do PSQI, nós temos a melhor qualidade de sono, e o contrário para o grupo vermelhinho aí, que é o do que tinha que acordar às 8 horas da manhã. Estatisticamente significante, a gente tem aqui o grupo Early, diferente do grupo Late, na sonolência, certo? No final do estudo. O que é um resultado bem importante. Oh, Leandro, Diga. Já que você autorizou aí a interromper, Claro. vamos, você poderia comentar melhor esse gráfico, né? Porque quando a gente olha, né, a gente vê duas coisas, né? Ou seja, antes de começar as aulas, a sonolência nos dois grupos era muito próxima, né? Aí ela se separa. Quando a gente olha, né? Sobre sobre essa diferença que você fala, que eles focam na diferença estatística, né? A diferença estatística que a gente tem aqui é só na sonolência, né? No PSQI, a gente não tem diferenças estatísticas, a gente pode considerar que ficou tudo igual, mas podemos ter tendências aí, né? Então, o grupo que acordou mais cedo tinha uma qualidade de sono, e essa qualidade de sono piorou, né? Por outro lado, o grupo que pôde acordar mais tarde tinha uma qualidade de sono ruim, né? E passou a ter uma qualidade de sono melhor, né? Mas quando se compara os dois grupos, não tem diferença significativa, né? Então, a discussão é focada mais na sonolência aqui, né? Onde tem a diferença estatística. Certo. Eu queria aproveitar, né? Acho que né, quando eu li o artigo, né, uma coisa que eu percebi assim, o gráfico que eles utilizaram para fazer essa representação, né, não foi de uma escolha muito boa, no sentido de que a ligação entre os dois pontos dá a ideia de que você esteja um contínuo. Na verdade, não, né? Talvez aí, né, um Blockplot, né, para comparar antes e depois, né, fosse mais interessante, né? Porque na verdade o antes e o depois são independentes aí, né? Com certeza. Inclusive, confunde com os resultados que eles fizeram longitudinal, a cada mês, né? Exato, exato, Quando for a exato. cada mês, aí eles podem fazer isso. Mas nesse caso, não, né? Em dois, até você dizer assim, né, que ao longo do tempo a sonolência foi diminuindo, ao longo É do tempo a verdade. sonolência foi aumentando. Mas, na É verdade, a verdade. gente não sabe, né, se no meio ela aumentou ou diminuiu, né? Com E, certeza. na verdade, o que, no sentido de que se ele tivesse bem separado, a gente já dizia assim, olha, na verdade, quando, né, após, né, o fim da escola, né, o fim você tem uma diferença de sonolento. Os alunos que estavam, né, com a escola começando mais cedo eram mais sonolentos do que os alunos, né, que estavam tendo a oportunidade de começar mais tarde. Isso. Que é isso que ele encontra. Né? Não mexe Isso. na qualidade, mas não mexe na sonolência. Que é uma coisa que eu tenho discutido muito recentemente, né, que são dois parâmetros que são diferentes. Né? A sonolência em si, que a sonolência a gente pode dizer que é a propensão ao sono, né? E a qualidade do sono são vários outros parâmetros, né? Então, você vê claramente isso, que tem condições em que você mexe só na sonolência, não mexe na qualidade, e outras condições que você mexe na qualidade e não mexe na sonolência. Certo. Aí, concordo, viu, John? Achei bacana a sua intervenção. Com relação ao desempenho acadêmico, eu chamei a atenção, né, que foi feito 2 testes. O teste no começo, né, antes, aí, no comecinho do ano letivo, né, lá em outubro, e depois no teste final, né? E aí, olha só esse resultado que interessante, né? O grupo que está acordando mais cedo, né, aqui no começo, o grupo que está acordando mais cedo tem um desempenho melhor do que o grupo que está acordando mais tarde, né?
E no final, quando a gente chama final, são 6 meses depois, né? Esses dados aí de desempenho acadêmico. No final, essas diferenças aqui desaparecem, tá? Então, os autores, né, na defesa do trabalho, enfatizam que isso é um resultado importante. Quer dizer, olha, quem estava acordando mais cedo, no começo, tinha um desempenho melhor do que quem estava quem estava iniciando a aula mais cedo, tem um desempenho melhor do que quem estava iniciando a aula mais tarde. E isso, com o passar do tempo, como se aqueles que estivessem acordando mais tarde corressem atrás do prejuízo, né? E ficaram aí com um desempenho semelhante ao desempenho do outro grupo, né? É um resultado indireto sobre o desempenho acadêmico. É indireto, né? Isso eles discutem um pouco aí no final. Diga. Professor, pode falar. Pode falar. Tá bom, perdão. Eu me chamo Gilberto, estou aqui no grupo como um visitante. Eu queria perguntar sobre essa questão, essa avaliação acadêmica. Por se tratar de 2 períodos, por exemplo, é o início do semestre e no final do semestre, e tendo em vista que os conteúdos também diferente, como o senhor falou, né? Que por exemplo, foi a avaliação acadêmica que tinha a ver com as disciplinas, né? Que eles estão cursando. A diferença do conteúdo também poderia estar influenciando, isso aí deveria estar interferindo nesse resultado também. O senhor considera isso? Eu considero, mas o primeiro pensamento que eu tive em relação a essa avaliação, como os 2 grupos tiveram aumento aí do rendimento, né? Vocês percebem? Os 2 grupos tiveram, né? Isso, verdade. Os 2 grupos tiveram aumento do rendimento. Então, eu imagino que seja não seja uma avaliação completamente diferente, seja uma avaliação de final de curso mesmo, mais complexa, no qual eles já têm o conhecimento ou o desempenho para ir melhor, né, nesse tipo de avaliação. Ô Leandro, Diga, obrigado. São 2 testes diferentes, né? Na verdade, eles são semelhantes, mas o teste final é diferente. O teste inicial, que ele chama teste de entrada, né? Então, o teste de que ele está entrando no início é como se ele estivesse fazendo uma linha de base. E aí ele faz o teste final, que é igual ao teste, né, de entrada, mas aí ele inclui, né, diferentes questões, ele inclui mais questões, né, objetivas, né, no sentido de medir, né, o processo de aprendizagem, né? E a grande questão que ele quer saber, né, esses dois testes, que é aplicado nas escolas, lá na Itália, no sentido de que para ver se você teve a aprendizagem. Né? Então, você tem um primeiro teste quando ele está entrando na escola, né, naquele semestre, naquele ano, né, está entrando, e quando ele está saindo. Né? Então, o que se espera é que você tenha, né, uma melhora, né, uma melhora dentro de o que ele observou é que os 2 grupos, no teste de entrada, né, eles são diferentes. Então, até aí a gente não tem o efeito da escola, porque eles não escolheram, eles agora é que vão escolher, né, ao início das aulas. Né? Então, eles não estão tendo aula antes, às 9 às 10. Né? E o interessante é isso, né? Ou seja, quem escolheu mais tarde, né, teve um desempenho, né, inferior com quem escolheu mais cedo. Depois, né, no final, essa diferença é que desaparece. Né? Ambos os grupos aumentam, né, o desempenho, mostrando que ambos aprenderam, e no final do curso já não tem mais diferença entre os 2 grupos. Bacana. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. É a Isis. Então, o professor John, pelo que ele explicou, o que o senhor está querendo dizer é que quando você escolhe, devido à preferência, né? Quando, digamos assim, você tem livre espontânea vontade, né, de escolher o momento que você começa a estudar ou trabalhar, isso já é baseado naquilo que me faz bem, né? Igual a menina perguntou, achei uma pergunta interessante da Fernanda, né? Você escolhe baseado no seu próprio desempenho na questão do cronótipo mesmo. Então, baseado nisso, o antes e depois deles
melhoraram. É uma pergunta que eu ia fazer. Entre o antes e depois do próprio grupo, provavelmente tem diferença significativa em ambos, né? E aí, por ele escolher o momento que ele estava mais bem, digamos assim, que seria, ele se conhece, né? Todo mundo sabe, eu mesmo rendo mais à tarde, por exemplo. Então, por escolher esse horário por ser melhor para mim, então o meu desempenho melhorou, é isso que o senhor quis dizer. É mais ou menos isso, né? Agora, sim, você não pode comparar os dois, o início e o fim, entendeu? Por que você não compara, né, o teste antes e o fim? Porque, na verdade, são dois testes diferentes, tá? Então, assim, eu não tenho como fazer, porque o que se usou no teste 1, o teste de entrada, tem uma diferença em relação ao teste final, certo? Ele poderia até ter ido atrás das perguntas, mas provavelmente, talvez, os pesquisadores não tenham acesso a isso, tenham acesso só à avaliação final, né, que é o score, né, que está sendo colocado aqui. Então, o que ele pode fazer é comparar o score do início, quando ele está entrando, e comparar os scores dos dois grupos quando ele está terminando, certo? Mas comparar um score com o outro, né, aí, neste caso, não faz sentido, porque os dois testes são diferentes. Mas o que ele determina claramente, né, porque aí a escola dá essa informação, é que os dois grupos eles tiveram aprendizagem. Entendi, obrigada. Uma observação. Aqui é a Miriam. Tudo bom? Uma ótima apresentação até agora, viu, professor Leandro? Obrigado. Eu só queria enfatizar que talvez uma estratégia de tentar diminuir esse viés fosse fazer um outro grupo, só que randomizado. Porque os alunos, como eles poderiam escolher o horário de começar as aulas, talvez os que escolhessem de 8 horas, às vezes poderiam, na verdade, querer, por exemplo, à tarde, eles fossem talvez mais vespertinos. Aí, talvez para tirar essa tendência, um outro grupo randomizado seria o ideal. O que é que você acha, professor? Bacana, é uma ideia boa, né, para tentar tirar esse viés aí, né? Você comentou uma... Leandro. Oi. Não, pode comentar, depois eu pergunto, pode terminar. Você comentou alguma coisa sobre cronotipo, né? Tem uma questão no chat aqui, se houve alguma diferença, é do Fernando, né? Fernanda, houve alguma diferença entre os cronotipos entre os grupos que optaram por começar mais cedo ou mais tarde? E essa é até uma das críticas que eu faço depois aí no artigo, sobre o artigo, é que eles utilizaram os cronotipos não para diferenciar ou para encontrar cronotipos diferentes, né, na amostra. Eles sabem que o cronotipo das amostras são os mesmos, né, tem a mesma média, entende? Então, são grupos balanceados em termos de cronotipo. Então, a relação do cronotipo é essa. Então, eles sabem que a média dos cronotipos do grupo cedo é igual à do grupo mais tarde, tá? Mas não fizeram, assim, uma separação de indivíduos, né? Até porque o N é pequeno, né? O N deles é muito pequeno para fazer esse tipo de separação. Vamos só mexer com os horários dos intermediários, né? Poderia ser um teste de hipótese, ou vamos mexer com os horários só dos vespertinos ou só dos matutinos, né? Então, a questão aí dos cronotipos foi essa. Ela, já me adiantando, né? Eles poderiam aproveitar mais essa questão, mas o N, com o N pequeno, né? Não foi possível. Diga, alguém ia dizer mais? Não, era exatamente isso, Leandro. Eu queria saber a proporção dos cronotipos em cada grupo, antes e depois. São grupos equilibrados. Eles são pequenos, não dá para a gente encontrar grande. Agora, só É porque eu perguntei, Leandro, porque eu fiquei imaginando, já que eles tinham a opção de escolher, né, assim, de aqueles que tinham uma facilidade de acordar cedo, se sentiam melhor mais cedo, escolheram 8 horas, e aqueles já que sentem mais dificuldade escolheram as 9, mas realmente o N complica um pouquinho fazer essas análises. Só uma questão aí, Leandro, que eu acho que a pergunta que a colega fez antes, né, que sobre a questão de botar o grupo randomizado, né, aí no caso, né, que a Miriam propôs.
O que o trabalho comenta, que eu acho que é a grande novidade, né, do trabalho, comparado aos outros anteriores, é que os outros fizeram, né, a divisão dos alunos, né, ou seja, que pegou os alunos e impuseram, né, um turno antes e depois, né, ou seja, atrasou. Né? Então, assim, aqueles alunos atrasou. E aí ele comparou como eram aqueles alunos que atrasou, como era o desempenho dele, o sono dele, né? No semestre anterior, que ele tinha hora, tipo assim, às 8 e passou a ser às 9, ou então com um grupo, que obrigatoriamente foi às 9 e o outro grupo que ficou às 8. E aí não, aí o que eles fizeram, que é uma grande inovação deles, é permitir com que os alunos escolham. Né? Então, foi a questão espontânea dos alunos. Então, aí, no caso, eu tenho um grande um fator, né, que é positivo para o trabalho. A inovação dele foi essa, né, colocar a espontaneidade dos alunos. Não, tem um grupo que não, prefere começar às 8 horas, o outro quer começar 1 hora mais tarde, 9 horas. Né? E aí vamos analisar esse grupo. Então, esse aí é que está o brilho do trabalho, diferente dos conjuntos de trabalho que analisar as experiências já das escolas mudarem, né? O atrasar em 1 hora, 2 horas, tá? O início das aulas, né? Para os adolescentes. Entendi, perfeito. John, Obrigada. Diga. eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, Tati. Desculpa, assim, minha ignorância. Porque eu fiquei pensando assim, esses alunos, eles estão dentro do mesma, vamos dizer assim, da mesma série. Então, na prática, como que seria isso? Porque, por exemplo, eu quero às 8, eu quero às 9, e aí vai ter professor para as 8, depois vai ter professor para as 9, e eles, teoricamente, estariam tudo na mesma sala? Isso. Então, Tati, aí isso tem a ver, né, com a proposta, o professor Fernando Lousada, que eu, John Fontenelle Araújo, sou o grande defensor de atrasar as aulas dos adolescentes. Todo adolescente aqui no Brasil, de 13 até 21 anos de idade, eu ainda ponho até um pouco mais tarde, né? As aulas só poderiam começar às 9 horas da manhã. Né? Aí a gente põe para 8h30, né, para tentar não ficar tão radical. Mas o professor Fernando Lousada diz assim, olha, não, o ideal é ter a escola flexível. Né? Uma escola que eu possa, os alunos que queiram começar mais cedo, eles possam ir mais cedo para a escola. E os alunos que querem ir mais tarde, vão mais tarde. Quem começa mais cedo, termina mais cedo. Quem começa mais tarde, termina mais tarde. E aí, o que é que o Fernando Lousada propõe nessa escola, né, ideal dele, que é a escola do tempo flexível? É que nesse intervalo, né, inicial, a escola não esteja, por exemplo, fazendo as atividades formais, né, tipo matemática, português, tal. Isso aí estaria feito no momento em que todos se encontrassem, certo? Mas isso aí eu tenho uma atividade de integração de grupo, de não sei o quê, então eu faria o pessoal mais cedo, tal. Então eu vou ter grupos que vão trabalhar em conjunto e outros não. É claro que aqui nós estamos vendo uma coisa que é o sistema, né, de ensino na Itália, que hoje está unificado na Europa, né, com o Acordo de Bolonha, né, unificou o ensino na Europa. E o ensino europeu ele é muito bem organizado, ele é organizado com pouca sala de aula e muito mais atividades. Então, na verdade, o professor fica muito tempo dentro da escola, né, é por isso que a maioria das vezes ele é tempo integral naquela escola, ele só trabalha naquela escola, né, e aí, né, eu tenho facilidade de fazer isso. No Brasil, no nosso sistema tradicional, em que eu tenho, né, a escola que funciona exclusivamente em sala de aula, né, o aluno vai, eu tenho que ter um professor dentro de sala de aula, aquela coisinha toda, né, sala de aula e pronto. A única coisa que a gente faz com nossos alunos é, né, aula expositiva, né, um pouco ou outras atividades. Então, esse tipo de estratégia é difícil. Mas, para eles, são mais fácil, né, fazer isso. Né? E aí, pensando, por exemplo, na abordagem, a proposta do Fernando Lousada, na verdade, a gente poderia também aplicar uma coisa mais ou menos assim no Brasil. Perfeito, John. Agora entendi. Ótimo. Obrigada. De nada, querida. Continue, Leandro. Desculpe pelo interrompimento. Muito bem. Não, isso é ótimo. A gente fica pensando um monte de coisa que você estava falando. Esse trabalho. Inclusive, eu estava vendo os autores desse trabalho. Um desses autores trabalha na escola que foi estudada, né?
Então, para se fazer uma intervenção dessa, se depende de uma sintonia bacana com a escola também, né? Não é só chegar lá, não, vamos mudar seus horários, tudo. Imagina, né, a modificação de logística da escola que foi feita, né? Uns alunos começando às 8, e outros começando às 9, né? Então tem que ter parcerias aí importantes, né? E uma abertura da escola, né? Uma abertura pedagógica da escola. Imagina que, por exemplo, a professora Ivanise, que é do nosso departamento aqui, quando ela fez o mestrado, o doutorado, ela mudou os alunos, pegou uma turma para ter aula, né, fora da sala de aula, com luz, né, no sol. Agora, por que ela conseguiu isso? Porque ela já tinha sido professora na escola, conhecia os professores, conhecia os diretores. Na verdade, acho que o dono da escola era a sogra dela. Tal. Essas coisas, se a gente não tiver um pé lá dentro da escola, a gente tem dificuldade em fazer essas intervenções. É verdade. Bom, vamos seguindo na parte... entrando um pouco agora no sono, né? Deixa eu ver aqui. Acho que até travou a apresentação. Aí, foi para frente? Foi para frente. As medidas de sono, né, que foram basicamente feitas com o diário de sono aí durante uma semana, essa de base que a gente chama é antes de começar qualquer coisa. Então, antes de começar, os dois grupos são absolutamente iguais. E é interessante isso aí, né? Então, eles estão desligando as luzes aí no mesmo momento, ó. O tempo total de sono também, parecido, né? Não tem nenhum que tenha estatisticamente significante. Eficiência de sono, número de acordar, despertares, né? E horário que eles estão acordando também. Tudo igual no começo, né? E eu coloquei isso aqui para chamar a atenção, que o grupo aqui, que é o mais cedo, né, e o mais tarde, ambos os grupos têm um sono aqui de 7 horas, mais 7 horas,7, e o outro grupo 7,3. E o artigo traz isso, né, na sua discussão, ambos menores do que o que é indicado, né? 8 horas de sono, que é o mínimo indicado para essa faixa etária. Então, dizendo, né, os autores estão dizendo aí que os grupos estão com restrição de sono, estão com privação de sono, né? Os dois grupos. E no decorrer, né, no estudo longitudinal aí, aqui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cada mês aqui, analisando o diário de sono, o tempo total de sono do grupo azul, que é o que pode acordar mais tarde, ó, ele foi maior, sempre maior aqui do que a linha de base, né? Então, na linha de base, ele começou lá, por exemplo, com 7 horas e 18 minutos, né, o tempo total de sono. Então, em novembro aumentou, em dezembro é férias, né, do Natal. Em janeiro aumentou, fevereiro, março, abril, até chegar no final aí com 7 horas e 52 minutos, quase 8 horas de sono. Então, aumentando aí o tempo total de sono. Muito importante esse resultado, né? Enquanto o grupo mais cedo, né, o grupo que tinha que acordar às 8 horas, tinha o que aqui? Manteve, né, a linha de base, né? Sempre com sono insuficiente. Aqui no primeiro mês, menos ainda, né, em novembro, né? Depois em janeiro, sempre aqui na linha de base, né? E o importante, eu trouxe esse quadro aqui, eu não gosto muito de trazer tabela, mas às vezes é necessário, comparando os dois grupos aqui, ó, os dados de diário de sono, os únicos parâmetros que são significativos aí, em diferença, é o tempo total de sono, que eu mostrei para vocês aqui no gráfico, né? E o horário aqui de início da vigília, tá? São os dois parâmetros aí que são diferentes. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque o horário de ir para a cama, né? O horário de início de sono aí dos dois grupos, ele é semelhante, tá? Ele não é significativamente diferente aqui. O que isso quer dizer? Que os autores também comentam isso. Quer dizer que o tempo total de sono aqui é devido a um horário que esses indivíduos aqui do grupo late start aqui, devido à possibilidade deles acordarem mais tarde. E não necessariamente dormirem mais tarde. Eles estão dormindo no mesmo horário do que o grupo que tem que acordar mais cedo. Tá? Esse é um resultado importante. Tá?
Aqui os gráficos trazidos nessa perspectiva, horário de apagar as luzes, ou mesmo dos dois, ó, tá? Final de sono, diferente. Tá? Então, o grupo que tem que acordar mais cedo, aqui 6h55, o que tem que acordar mais tarde, 7h23, consecutivamente, tempo total de sono bem maior aqui, né? 7,9 horas do grupo que pode acordar mais tarde, que tem que entrar na escola mais tarde. Curiosamente, aqui tem do lado esquerdo e direito, ó, essas diferenças só se mantêm nos dias letivos, né? Nos finais de semana aqui, ó, não school days, todos não significativos, tá? Então, no final de semana, eles não têm essa diferença. Isso é uma coisa que também abre bastante coisa para a gente discutir aí. Vou deixar para a sessão de perguntas aí, para as discussões. Se vocês quiserem, pode interromper também, qualquer momento. Em relação ao tempo de reação, aquele teste que eu mostrei para vocês, outro resultado importantíssimo desse artigo, que a cada mês realizou o teste de tempo de reação com esses voluntários, tá? E em todos os meses, na maioria desses meses, o grupo que tem que acordar cedo tem um tempo de reação maior, então ele é mais lento, tá? Sempre o grupo vermelho aqui, ele é mais lento, tá? Tem um tempo de reação maior do que o grupo azul, que tem que acordar mais tarde, que ele é um grupo que tem os resultados mais rápidos, né, no tempo de reação, tá? A gente pode ter, eles trouxeram outros gráficos também falando da velocidade, é claro que a velocidade aí é diferente, né? Aí os azuis estão lá em cima, são mais rápidos, né? Aqueles que estão acordando mais tarde ou que estão indo estudar mais tarde. E aqui, fazendo um recorte com os 10% mais lentos, né? Dos dois grupos, permanecem as diferenças no tempo de reação. Todos, praticamente, quase todos os meses, né? O grupo que tem que acordar mais, o grupo mais tarde, né? Que entra mais tarde, o grupo atrasado, vamos chamar assim, ele tem um tempo de reação menor, certo? Um desempenho, então, melhor, tá? Outros resultados aí, eu coloquei assim, uma miscelânea de resultados que eles trazem também. Cronotipo semelhante entre os grupos, a gente já comentou. Houve uma diferente pontuação da população geral do início do estudo com o fim do estudo. Então, a pontuação para a vespertinidade foi maior no fim do estudo, né? Isso pode ser atribuído a que se passou um semestre, né? O adolescente com 14 anos, cada vez mais ele vai atrasando os seus horários, pode ser um reflexo da ontogênese que está acontecendo, né? O estudo durou aí 8 meses, né? 7 meses. Redução do número de atrasos e faltas dos grupos das 9 horas, isso também é importantíssimo, né? Além do tempo total de sono, além do desempenho aí nos testes de atenção serem mais favoráveis para o grupo das 9 horas, também teve redução dos atrasos e das faltas, né, do grupo. E aí os autores comentam, né, passam rapidamente sobre um aumento que teve de 20 minutos no tempo total de sono durante o inverno, né? Aí eu fiquei me perguntando, um estudo que durou 8 meses, né? Dá para se falar de inverno, de verão, né? Então eles começam a falar que normalmente no inverno tem alguns artigos que o tempo total de sono é maior na população, começam a discutir alguma coisa sobre os dados deles, mas muito de uma forma simples, assim, né? Eu achei que fugiu um pouco do tema, mas é claro, está falando de tempo total de sono, está falando de influências aí também da estação do ano. Passando para a discussão e conclusão, eu sempre acho bacana quando vocês interrompem, assim, que a gente já vai discutindo, né? Então, a gente já iniciou a discussão desse artigo desde os primeiros slides, mas o que eles colocam como discussão e o que eu chamo a atenção, né? 1 hora no atraso de início das aulas, que é o que aconteceu, está associado com maior duração de sono, desempenho acadêmico relativamente mais alto e menor número de atrasos e faltas, tá? Também
a maior duração do sono não foi associada com o início do sono tardio, né? Mas com o final do sono tardio. Isso é importante, isso também é um dado importante para quem faz uma resistência, né, para aumentar ou atrasar os horários. Porque você pode atrasar os horários, mas o que se perguntam bom, se a gente atrasa 1 hora e meia, mas aí o adolescente também vai atrasar o horário de dormir. E esse artigo está falando que não, ele não atrasa o horário de dormir. Ele é o mesmo do grupo que tem que acordar às 8 horas. Tá? A privação de sono causada pelo horário de início das aulas, às 8 horas, né, que veio acontecendo com esse grupo que não modificou o horário, pode reduzir a atenção sustentada, que é o que aconteceu, e interferir com o sucesso acadêmico. Tá? Aqui, eu interpreto que os autores estão chamando de sucesso acadêmico não só o rendimento acadêmico, aquela nota, né, que o aluno recebe, mas a possibilidade de ter uma melhor atenção sustentada durante todo o processo, durante toda a sua vida ali escolar. E aí eles, né, dizem e chamam a atenção da falta, né, da necessidade de decisões políticas aí para atrasar o horário de início das aulas nas escolas. Isso é uma coisa, né, o John já começou a falar um pouco sobre isso, né, sobre posicionamento a favor aí do atraso. Eu acho isso muito bacana, eu acho que a gente tem evidências suficientes para sempre, né, chamar a comunidade, chamar a sociedade para discutir esse assunto aí. Finalizando, então, os alunos das 9 horas aumentaram, os que entram, né, às 9, aumentaram constantemente, né, o tempo total de sono ao longo do ano letivo, enquanto os alunos das 8 horas mantiveram sua linha de base. A atenção diminui ao longo do estudo no grupo das 8 horas. Tá? Isso aí, os autores fazem uma discussão, né, citam, né, a relação do tempo total de sono com a vigilância diurna, aquisição, retenção, aprendizagem, né, e a memória, a importância aí, né, da atenção nesses processos. Fala um pouco sobre mudanças sazonais, que eu já comentei com vocês. Eu acho que os dados deles não são suficientes para falar sobre mudança sazonal. E trazendo as conclusões, atrasar o horário de início das aulas melhora a duração de sono, né? O desempenho atencional e sucesso acadêmico. Tá? Eles trazem isso aí. Necessidade, claro, de estudos futuros com amostras maiores, né? A gente tem aí essa observação, né, para fazer sobre esse trabalho, né? A amostra poderia ser maior, mas eu achei muito bacana esse trabalho, né? Essa coisa de amostra pequena é um resultado importante com amostra pequena. Outros trabalhos podem aparecer aí com amostras maiores, aí fazendo mais relações e correlações. E o que eles trazem, eu achei também interessante, é considerar problemas econômicos e de logísticas, né, inerentes a esse tipo de intervenção. Claro, modificar essa rotina da escola é bem complicado, né? E como a gente já comentou um pouco aqui, John falando, né, da Ivanice, tem que ter política envolvida, né? Conhecer e planejar muito bem, né, a logística, porque isso vai interferir na vida de muita gente, né? De pais que levam alunos ou de linhas de ônibus e rotinas da escola, e são várias mudanças aí envolvidas que a gente pode discutir. Tá certo? Então, agradeço aí a atenção